Continuando a resolver as questões, depois de um mês inteiro parado, que não foi porque eu fui tirar férias e simplesmente porque eu vendi o notebook para comprar algumas peças para montar o meu computador novo. E agora que está tudo organizado, a gente pode seguir resolvendo as questões. Então, a gente está na questão 9 e ela pede pra gente fazer o quê? Desculpa, é um mês inteiro parado. Calma lá. A gente resolveu esses exercícios aqui, que era o quê? Só resolver as equações tranquilamente. Qual o valor de A, ou melhor, para qual valor de A, se existir um valor de A, essa igualdade verdadeira. Então a gente já determinou isso. Então tá, vamos continuar aqui. Antes de continuar, como eu fiquei um mês inteiro parado, eu não tinha um notebook, eu vendi ele, como eu falei, para comprar algumas peças e aproveitar uma promoção. Mas eu resolvi algumas questões do livro de física. Na verdade, eu fiz 2 capítulos inteiros do livro de física que eu estava resolvendo nesse mês. Li 2 livros também. Quais livros foram? Notas do Subsolo, se eu não me engano. Como se eu não me engano, não, né, cara? E o outro foi. Pô, me esqueci o nome. Nossa, que leitor de livro é esse, hein? Me esqueci. Simplesmente fugiu o nome agora. Mas eu li 2 livros, resolvi 2 capítulos do livro de física, 2 capítulos e meio. Me diverti bastante. E eu percebi uma coisa. Como era um conteúdo novo para mim, ou pelo menos um conteúdo que eu não vi no ensino médio, no livro de física, que foi a parte de óptica, lá, né? Tu trabalhar com os feixes de luz ali, a luz é refletida e sei lá o que é absorvido, ou tanto faz. Como era um conteúdo que eu não estava acostumado, eu tive um pouco de dificuldade de resolver as questões, algumas delas, e agradeci muito por, na lista de exercício que o livro colocava, ter questões similares aos exemplos que ele usou para mim poder resolver elas, né? E aí eu percebi o seguinte: ainda bem que tem autores que fazem isso, colocam questões bem parecidas com os exemplos que eles deram antes, para a pessoa conseguir se situar, porque, assim, porque eu tinha sempre uma crítica a esse respeito. Eu sempre falava, bom, questões que se repetem na lista não tem utilidade nenhuma. Por que eu fazia essa crítica? Porque eu estava resolvendo um livro de física, e a primeira parte ali, física 1, física 2, eu já tinha resolvido com as questões 200 vezes, as mesmas questões. Então quando eu pegava um livro novo para fazer ali, ou para resolver inteiro, que eu caía nessas questões iniciais, aquilo eu já tinha repetido tanto, aquele tipo de coisa, que para mim era desnecessário. Eu olhava para a lista de exercícios depois dos exemplos e falava assim, isso aqui está repetindo o exemplo que o autor deu. Ele botou um exercício quase igual. Não mudou quase nada do exemplo dele para esse exercício aqui. Que ganho que eu tenho com isso? Nenhum. Mas o que eu percebi? Que se é um conteúdo novo, que tu tá vendo pela primeira vez, é muito bom tu ter exercícios muito similares aos exemplos, porque dessa maneira, se tu não entendeu direito o exemplo, quando cair no exercício, tu pode voltar no exemplo e seguir os passos que o cara usou para resolver aquela questão. Se tu não entendeu, né, a parte teórica e tal, tu segue os passos e tu vai conseguir chegar na resposta, na maioria das vezes. E foi o que eu fiz. Então eu percebi que ter esses exemplos a mais, exemplos que eu dizia que eram repetidos, que não tinha função nenhuma, mas era porque eu já tinha visto aquelas questões tantas vezes que para mim aquilo era realmente repetido. Eu queria pegar um livro em que as questões que ele apresenta nos exemplos e as questões das listas fossem bem diferentes. Eu não queria ter que resolver as mesmas coisas. Óbvio, ninguém é obrigado a resolver a lista inteira. Se tu olha para uma questão e fala, essa questão 9 aqui, ela se repete, eu já vi ela no exemplo do livro, eu não vou fazer. Tu tem todo o direito de pular essa questão. Esse livro é um bom exemplo disso por conta das questões pares. Se tu resolveu a questão ímpar, e olha, a gente sabe que a questão par vai ser muito similar à questão ímpar. A única diferença é que aqui não tem gabarito.
Mas aí tu fala, cara, eu já sei resolver, eu já fiz a 9, eu não vou fazer a 10. Tu tem todo o direito de pular essa questão. Mas para quem tá tendo dificuldade, ter questões a mais e questões similares às que eles já conseguiram resolver e que já existe uma resposta, pelo menos, é uma grande ajuda, né? Então eu vou passar a reclamar menos da questão de ter questões pares, mas o meu problema sempre é não ter o gabarito, o que eu acredito que só seja um problema porque eu não comprei esse livro e não estou usando a versão original dele. Então, lembrei o livro que eu li, o segundo livro. Tá vendo aí, ó? Gente falando em livros. Eu li a Pedagogia da Esperança do Paulo Freire. Eu já tinha lido a Pedagogia do Oprimido há muito tempo atrás. Então peguei outro livro para ler e foi esse. E acho que Notas no Subsolo ou do Subsolo é do Dostoiévski, se eu não me engano tem outro título, esse livro também, O Homem do Subsolo, uma coisa assim. Então foram os dois livros que eu li e os capítulos de física que eu estou resolvendo é de ótica mesmo, né? Óptica. Nossa, a pronúncia é uma maravilha. Mas enfim, vamos voltar para o livro de matemática aqui. Tendo falado que questões repetidas em relação aos exemplos são importantes, eu percebi o quão importantes elas são e o quão interessante e importante vai ser a minha resolução de todas as questões do livro, porque dessa maneira aumenta a chance das pessoas entender também. Lógico, eu nem sempre vou acertar, isso eu já disse, então todo mundo já sabe disso. Vamos seguir aqui. Ainda mais que isso aqui está em inglês e a gente ainda tem o nosso livro base de matemática que a gente vai voltar e vai comparar ele com o livro do IESE, vai comparar ele com esse livro aqui, vai ver quais são os pontos positivos, se existia algum. Enfim, a gente tem muita coisa a fazer agora que o computador está funcionando. E o único problema que vai existir aqui é se faltar luz. Se faltar luz aí eu vou perder o meu trabalho, mas enfim, é raro faltar luz por aqui. Vamos lá. Se x representa um número, escreva uma expressão para 5 mais do que esse número. Esse more aqui, bom, não é mais, enfim, eu acho que é mais, entende? Eu tenho um sentimento, sabe? Eu não sei certinho as traduções, mas isso a gente vai vendo ao decorrer do caminho aqui. O Duolingo não tem sido tão, tão útil assim, ou eu não tenho usado ele tanto, eu só faço uma questão por dia e acabou. Então a minha deficiência no inglês tá vinculada a isso, né? A não utilizar, a não resolver problemas em inglês, enfim. Vamos seguir aqui, tá? X representa um número, escreva uma expressão para 5 mais do que esse número aí. É a tradução mais porca que eu consegui, mas vamos lá. Então, X é um número e uma expressão que represente 5 vezes mais esse número seria X mais 5. Eu não estou acostumado a escrever no teclado, porque o teclado é muito baixo, pô. Deixa eu me ajustar aqui para mim ver se o meu notebook ficava inclinado e ficava bem facinho de ver. Mas enfim, vamos lá. X mais 5, é isso, é uma expressão. Isso aqui representa 5 a mais do que o número x. Tá? Se o x for 2, por exemplo, vamos fazer assim. Se x for igual a 2... Nossa, tá tendo um delay, cara. Espero que seja do teclado e não do computador. X... Imagina, um mês inteiro montando um computador, chega aqui, o computador com um delay miserável desse. Não faz nem sentido. Ele tem um delayzinho. Enfim, vamos... Deve ser coisa que eu corrijo depois. X mais 5, então se eu substituir aqui, um número que é 5 vezes maior do que o x, nesse caso vai ficar o quê? Tem um delay sim. 2 mais 5, que vai ser igual a 7. Então a nossa expressão está funcionando perfeitamente. X mais 5 seria ela. Vamos ver o gabarito. A gente vem para cá e tem x mais 5. Vamos voltar. Vamos para a questão 10. Que agora a gente vai seguir. Já falei o que eu tinha para falar. Agora está na hora de resolver as questões. Tá?
Se n representa um número, escreva uma expressão para 10 vezes menos esse número. Tá, a minha tradução provavelmente não tá tão boa assim, né? Eu acho que... como é que eu falaria isso? Se n representa um número, escreva uma expressão que seja 10 vezes menor do que esse número, que gere a resposta dessa expressão, a resolução disso, gere algo 10 vezes menor. Less é menos. Então, se a gente tem um número n aqui, uma expressão que vai gerar algo 10 vezes menor é n menos 10. É isso? Eu acho que é isso. Só estou vendo aqui como é que eu vou... Se eu deixava espaço. Deixa eu ver aqui. Não. Então, seguir o padrão aqui. X mais 5, x igual a 2. Beleza. Tá? Então, essa seria a minha expressão. Se n for 5, por exemplo, o resultado de resolver isso aqui seria... Vamos colocar aqui. N. Se n for igual a 5. Então, eu vou ter 5 menos 10. Cadê aqui? 5 menos 10 igual a menos 5. Tá aí. É isso. Questão 11. Tá vendo? Questões similares. E tu tendo respostas dessas questões, fica mais fácil de tu tentar. Se arriscar mais, né? Tentar resolver. Se t representa um número, pelo menos aqui a gente tem essa oportunidade com as questões ímpares, né? De ir tentando. Ver se o nosso raciocínio está correto. Então, se t representa um número, escreva uma expressão para 7 vezes menos o dobro desse número. Twice. 2 vezes esse número. Então, vamos lá. T representa um número. De novo, calma. Vamos devagarinho. Isso aqui não é tão rápido assim. Se t representa um número, escreva uma expressão para 7 vezes menos o dobro desse número. Vamos lá. Então, t. Temos o t. E ele vai... A minha expressão é para 7 vezes menos. Então, menos 7. Só que... Opa. Cara, eu espero muito que seja o teclado. Espero muito que seja a pilha desse teclado aqui. Falando nisso... Eu vou trocar a pilha, calma lá. Por que tu não edita um vídeo? Não, cara, sei lá. Deixa eu só pegar aqui, eu tenho uma pilha nova. Com paciência e calma a gente resolve tudo na vida. Eu vou estar editando tudo depois que acontece. Pegar uma pilha. Talvez o teclado seja vagabundo, o que é uma possibilidade. Na verdade é uma realidade, e o computador está um pouco distante dele, então isso gera um delay, infelizmente. Mas agora troquei a pilha nova, vamos ver se voltou a funcionar. Porque primeiro vídeo, computador novo, problemas técnicos a gente resolve nesse, e nos próximos não vai acontecer. Tá, uma expressão 7 é o dobro desse número, então é 2 vezes esse número. Seria o dobro, né? Caramba, agora aqui é o multiplicador, tá? 2 vezes t. Pra mim, essa expressão aqui é o que resolve. E eu coloquei pra ele não fazer correção automática nas coisas, esse corno que vai me incomodar ainda. Tive que reinstalar o programa, todas as configurações que eu tinha feito no LibreOffice foram embora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Opções de autocorreção. Não é em você. Olha aqui, ó. Ativou de novo. Eu desativo tudo isso aqui, porque ele não sabe. Tá o último ali, eu deixo quieto. Tem outras configurações também, mas por enquanto é isso. Eu tenho que salvar o arquivo, né? Não vou esquecer disso, cara. Agora não é mais um notebook. Beleza, então pra mim é isso. Eu tenho um número e ele quer uma expressão que gere algo 7 vezes menor do que o dobro desse número, do que o dobro do número. Calma. O inglês é uma desgraça, meu número. Tá.
Então eu já comecei errado. Menos 7 e aqui é 2t. Vou colocar assim. Essa expressão vai gerar algo que é 7. Acho que não é 7 vezes, né? É 7 menor. O número é 7. Ai, cara, como é que eu vou. Unidades, vamos lá, 7 unidades menor. Tá, esse é o problema de tu não ser um professor, né? Tu só tá fazendo as questões, tu não sabe os nomes bonitinhos. Então a expressão vai gerar algo que é 7 unidades menor, se o número for do que o dobro desse número, né? Então se o número for 5, aqui vai ser 10 e a expressão vai gerar 3. Vamos ver se é isso? Vamos lá no gabarito, que não adianta ficar analisando muito. Questão 11. 2t menos 7, exatamente. Tá aí. Meu inglês não tá em dia, mas 2t menos 7, mas dá mais ou menos. Com gabarito fica fácil. Eu acho que eu já respondi essa questão umas 200 vezes. Realmente, tendo gabarito, fica bem fácil. Infelizmente, essas questões são muito pequenas. Parece que o cara só olhou o gabarito e só tá copiando a resposta. Mas não é bem assim. Se y representa um número, escreva uma expressão 4 vezes more, é mais. Então, o número que essa expressão vai gerar é 4 unidades maior do que 3 times. Seriam 3 vezes o número. Então, seria 3y. E o complicado que eu escaneei, na verdade, eu gerei um PDF lá, eu não consigo copiar o texto, senão eu jogava isso aqui na DeepSeek ou naquela outra porcaria lá do ChatGPT e via qual a resposta que ele dá. Certo? Sendo desse jeito, eu teria que escrever. Então, isso aqui seria y, seria 3y mais 4. Seria a minha expressão que gera esse número que é 3 vezes o y mais 4 unidades. Então, se o y for 3, isso aqui vai dar 3 vezes y dá 9, mais 4, o número que essa expressão geraria seria 13. Mais 4. Essa é a minha expressão. Você não tem gabarito. Pois é verdade. Vou fazer o seguinte, vem pra cá. Eu acho que eu não tenho conta no... Vou ter que criar uma conta no DeepSeek. O Gemini, acho que ele me deixa usar sem precisar criar uma conta. Não sei como é que chama isso aqui agora. Tô meio desatualizado. Enfim. Vamos lá. Agora não. Agora não tô interessado. E por que tu tá fazendo todas essas coisas? Porque é isso que tu tem que fazer se tu não consegue entender algo, cara. Tu tem que pesquisar na internet, tu tem que procurar em outro livro, tu tem que pesquisar exercícios diferentes. Eu aqui peguei um livro em inglês, ó, pra te ver a pessoa que chega na universidade e às vezes é obrigada a pegar o livro em outro idioma porque o professor escolheu aquele livro e tu não tem o que fazer. Ou tu estuda por aquilo, ou sei lá. Vai, né? Sei como é que tu vai entregar os trabalhos, mas enfim. Representes. Geralmente é espanhol e inglês, né? Geralmente as duas línguas que se tu for obrigado a pegar um livro vai ser isso. Vai ser essas duas línguas aqui. Então a gente vai testar o Gemini do Google aqui e vamos ver o que ele coloca pra nós. Tá? Então, vírgula. Isso aqui é com H mesmo? Não, é com R, cara. Uma expressão que para for 4 more than. E outra coisa que eu queria mostrar, né, resolvendo esse livro aqui, que eu já falei isso, mas é importante, a matemática é uma linguagem universal. Então, se tu for obrigado a pegar outro livro ou tiver curiosidade para resolver exercícios, boa parte da estrutura da pergunta tu vai entender, né? Tu tá resolvendo questões que nem a gente tá fazendo agora de expressões, equações, tu pega as questões ali, tu já sabe como é que vai ser a estrutura, o que mais ou menos ele vai te pedir para fazer.
Então, às vezes, por uma ou duas palavras que tu não entende direito, o que está te limitando é isso. O resto da pergunta tu já entendeu, né? Isso aqui te mata essas duas palavras mesmo. Three times, olha só, three, hein? Vai que o cara já tá conseguindo falar assim tão bem, hein? Se bem que a minha pronúncia é muito ruim, eu nunca conversei em inglês, então nunca tentei fazer esse tipo de coisa. 3y mais 4. Quem diria que a gente acertou, hein? E olha só, ele entregou só isso, sem uma explicação. Tá bom, eu aceito, tá ótimo. Então foi isso, tá? Estamos felizes. Deixa eu voltar aqui. Não é aqui, cara. Deixa eu só fechar isso aqui, porque não tem por que ficar com isso aberto. Vou voltar pra cá, 3y mais 4. Por que não verificar 10? Não, deixa quieto. A gente já fez, eu acho que tá certinho. Segue mais ou menos esse modelo aqui. Vou salvar para não perder os arquivos e não lamentar depois. Tá, então vamos para 13 aqui. Larger of dois números é 3. Larger. Diferença of the larger numbers and the small number é 8. Encontre os números. Ó, e aqui, ó, olha o exemplo 1. Tá vendo? O livro tá sempre te mandando retornar nos exemplos quando o autor acha que aquela questão ali vai ser difícil para ti. Ele já te recomenda retornar, ou quando uma série de questões que ele colocou para te resolver, ele sabe que tu, será? Calma lá, deixa eu reformular minha frase. Para algumas questões ali, para uma série de questões, né? Ele já coloca já no início lá. Olha o exemplo tal que as questões que tu vai ter que resolver agora são similares àquele exemplo que eu já passei para ti. Então ele te ajuda bastante. Qual é a minha dificuldade aqui? Larger é essa palavra. Dois números, the larger seria a maior soma entre eles. É 3 vezes the smaller. Diferença. 3 vezes. 2 vezes, ó. Como é que eu li? 3, tá, 3 mais, 3 unidades a mais do que o dobro da menor. Então a diferença large, smaller number é 8. Tá, calma lá, que eu tava interpretando mal. E eu ouvi o barulho de uma galinha, provavelmente é algum bicho tentando pegar as galinhas aqui de madrugada, só para incomodar. Tá, o maior número de dois números é 3 vezes mais. Então calma lá, eu tenho dois números x e y aqui. Ficar olhando para uma frase e não escrever nada é lamentável. Vamos lá. Então eu tenho x e y. Eu vou colocar x mais y aqui. Depois, se tiver o sinal de menos, a gente dá um jeito. Mas deixa assim por enquanto. Então o maior dos dois números é 3 vezes maior do que 2 vezes o menor. Ele é 3 vezes maior. Então ele é 3 vezes. Então botam 3 aqui. Esquece o y, deixa quieto. Deixa assim. Eu vou representar tudo em função de x. Então ele é então esse meu primeiro número, ele é 3 vezes maior do que 2 vezes o número menor. Então vai ficar desse jeito aqui. Fica feio, né, pra quem tá vendo a primeira vez esse tipo de coisa, né? Eu não entendi direito. Faz o seguinte, pausa o vídeo, copia esse texto, coloca num tradutor qualquer e aí tu vai entender perfeitamente. Vai ter uma tradução ótima daqui. Mas o que ele está dizendo basicamente é que eu tenho dois números e o maior deles é 3 vezes, é 3 unidades a mais. Eu já estava escrevendo errado. Do que o dobro do menor. Então, vou chamar de x e y aqui para não dar confusão. Então vamos lá, eu tenho dois números x e y, beleza? Vou colocar uma vírgula aqui, x, vírgula y. Pá! Agora, o que eu quero ver aqui? É 8. Encontre os números. Então tá. X. Meu x. O x é igual a quem? A
duas vezes o y, tá? Eu só tô mais 3. Se a gente for ler aqui, ó, está dizendo que o maior número dos dois números é 3 unidades maior do que o dobro do número menor. Então vamos dizer que o meu y seja o número menor. Então o meu x ele vai ser 3 unidades maior do que o dobro do meu número menor. Do que duas vezes, twice, acho que deve ser isso, né? Seria duas vezes o meu número menor. Tá aqui o valor de x. Então é isso. X é essa coisa aí. E o meu y, que é o número pequenininho. Deixa eu colocar aqui assim, ó. X. Ah, e agora não tem os símbolos, né? Tá, eu vou ter que fazer muita coisa aqui para ajustar isso aqui. Mas enfim, x é maior do que y. Tô definindo isso pra gente não se estressar. Então tá aí. X maior do que y. E a diferença entre o maior número, tá? Então aqui a diferença, então o sinal de menos, entre o maior número e o menor é 8. Então x menos y é igual a 8. Aonde que a gente vai ver isso daqui? Acho que nesse livro aqui a gente... Não sei se a gente vai chegar a ver isso, porque o nosso objetivo é só ir até a parte de funções para realmente poder comparar, porque é o conteúdo que eu considero importante. Mas isso aqui são sistemas de equações. Tu vai ver isso daqui no ensino médio inteirinho. Tu vai ver isso aqui numa graduação de física, matemática, química. Tu vai ver sistemas de equações em biologia. Não tem como fugir disso. O meu conselho é: acostume-se com isso daqui. Olha para isso daqui e fala: que coisa básica, que coisa estúpida, sabe? Se acostuma com esse tipo de sistema, porque ele vai aparecer. Quanto mais cedo tu se acostumar com ele, melhor. Então, esse é o meu conselho, tá? Vamos resolver essa questão aqui, que tem uma galinha gritando, facilita, vou ter que olhar, ver o que está acontecendo. De madrugada, interior, sabe, bicharedo vem caçar, e infelizmente as galinhas são alvos fáceis para qualquer bicho que venha caçar elas. Então, vamos lá. Eu só vou reescrever isso, eu vou colocar assim, ó, x menos 2y, parece que melhorou um pouquinho o delay, mas não muita coisa. Menos 3, não, igual a 3. Pronto. E o meu outro sistema tá aqui, ó. Minha outra linha, minha outra equação tá aqui. X menos y igual a 8. Então, eu cheguei nisso daqui, que é o padrão. Sempre tu vai tentar chegar nesse tipo de coisa, né? Se tu tem duas variáveis, duas equaçõezinhas dessas bastam para te encontrar os valores de x e y, conseguir isolar e tudo mais. Tranquilo e sereno. O que dá pra gente fazer aqui? Multiplica a primeira equação por menos 1, todos os termos dela. Então vem pra cá, vamos pegar aqui, ó. Se eu multiplicar tudo isso por menos 1, eu vou ficar com isso, ó, menos x mais 2y menos 3. Eu vou fazer isso passo a passo, porque não tem por que não fazer. E aqui eu vou ficar com x menos y igual a 8. X menos y igual a 8, normal. Nota que essa equação é a mesma coisa dessa daqui. Ou na verdade assim, eu não alterei o resultado dessa igualdade. O valor de y que torna isso aqui verdadeiro também torna essa segunda aqui, que eu simplesmente multipliquei por menos 1, também torna isso aqui verdadeiro. E qual seria esse valor de y? Vamos ver. Também depende do x, né? Depende do x. Se x for 1, por exemplo... tá, esquece, deixa quieto. Mas enfim, depois a gente vê. O que importa é tu saber que eu não alterei nada aqui. Isso aqui continua, essa igualdade continua sendo verdadeira. Eu só multipliquei por menos 1. Só alterou os sinais ali e mais nada. Agora, para mim isolar, nesse caso tu já viu que eu vou eliminar o x, né? É a variável que eu não quero nesse momento. Eu vou somar essas duas equações aqui e eu vou ficar com o quê? 2y menos y dá y.
Quem diria? E aqui, menos 3 mais 8, né? Que fica do outro lado da igualdade. Eu vou ficar com 5. Então, meu valor de y é igual a 5. Agora, sabendo disso, eu pego qualquer uma dessas para encontrar o valor de x. Qualquer uma mesmo? É, qualquer uma. Eu posso pegar essa daqui? Pode, não tem problema. Não tem problema nenhum, na verdade. Quanto mais tu for para as primeiras equações que tu gerou aqui na resolução do teu problema, melhor. Porque, por exemplo, eu posso ter copiado errado aqui, ó, e cometido algum erro, né? Ó, copiei errado e cometi algum erro, que coisa interessante. Eu posso ter cometido um erro copiando daqui para cá. E aí, se eu resolver elas daqui para baixo certinho, se eu escolhesse essa equação aqui para testar, provavelmente não. Se daqui para cá eu seguir os passos certos, eu vou encontrar um y que torne isso aqui verdadeiro, tá? Tem a chance de encontrar. Então, se eu verificasse nessa, a verificação não está muito precisa. Agora, se eu for na primeira aqui, ó, fica mais preciso ainda. Então, nunca testa nas equações já do final, lá nas simplificações que tu já fez lá no final. Sempre vai nas primeiras lá em cima. Então, eu vou pegar essa daqui para testar. Aqui, eu vou substituir onde tem y, né? Lembra que tu tem toda a liberdade do mundo para trocar por 5. Se ali tinha um y, tu tá livre para trocar ele pelo 5 tranquilamente. Por que eu coloquei entre parênteses aqui? Para enfatizar isso, para que fique óbvio o que eu fiz. Tem muita gente que tem essa dificuldade em fazer essas substituições. A pessoa vê o y aqui e ele sabe que y é igual a 5, tá? Ele já tem esse valor aqui dado, mas ele não consegue trocar. Ele olha e não consegue fazer essa substituição. Eu era assim, sabe? Eu achava, não dá pra fazer isso, né? Aqui é um y, aqui é um 5, eu não posso trocar um pelo outro, não faz sentido. Então eu tive muita dificuldade em física mesmo, em ter que fazer esse tipo de coisa, inclusive na graduação. Mas e como é que tu chegou na graduação com esses problemas? Não sei te dizer. Muitos fatores me levaram a conseguir entrar no curso de física sem saber esse tipo de coisa e tendo esse tipo de dificuldade. Mas essas dificuldades não existem mais. Eu descobri outras dificuldades maiores do que essas, mas essas não existem mais, eu já resolvi elas. Então tá. Então, quanto vale o meu x aqui? X igual a 2 vezes 5 dá 10, mais 3 dá 13. E esses são os dois números que ele te pede para encontrar. Tá? O maior número é 13 e o menor é 5. Se tu olhar para a afirmação que ele fez, o maior dos dois números é 3 unidades maior do que o dobro do menor. Então, o menor é 5, né? O maior é 3 unidades maior do que o dobro do menor. Então, 2 vezes 5 dá 10, mais 3 dá 13, que é exatamente o que a gente tem aqui. E a diferença entre os dois, ou seja, do menor menos do maior menos o menor, que seria 13 menos 5, dá 8. Exatamente como ele pediu. E ele está recomendando o exemplo, mas a gente não precisou do exemplo. Vamos lá ver aqui. Quais seriam os números? Opa, eu vou dando spoiler da 15 ali, mas até chegar lá a gente esquece. Eu já nem vi direito, só vi que tinha um sinal de menos, eu acho. 5 e 13, que foi o que eu encontrei. Mas a tua resposta não tá bem organizadinha. Não, tem coisas que tu entende, né, pô? Eu já defini aqui em cima quais seriam os meus números, né? Já disse que o x é maior do que o y, então... E a gente foi resolvendo. Eu encontrei y igual a 5 e x igual a 13. Se tu me perguntar qual é a resposta... mas a resposta não tá organizada, aí não botou um R. Bota um R de resposta. Igual, aí coloca lá o maior e o menor... 13,15. Essa aí é uma resposta, está indicada, agora sim. Sim, se for fazer uma prova, tu tem que fazer desse jeito. Mas aqui todo mundo consegue compreender, né? Então, eu não vou perder meu tempo toda vez fazendo esse tipo de coisa. Enfim, próxima questão. Questão 14. Um número, olha só. Então vamos colocar o 14 aqui.
Vamos olhar para o que ele pede da gente. O número é 3 unidades menor, tá? Eu vou ler assim, tá? Less é menos, mas se eu colocar o número é 3 menos, não. Então o número é 3 unidades menor do que outro. A soma é 15, enquanto os dois números. Então tá, eu vou definir que, de novo, mas A é menor do que B. Tá, vou definir A e B. Ah, por que tu não usa o x e y? Só para não ficar repetitivo. Tá, eu tô te dizendo que o A é menor do que o B nesse caso aqui. Porque eu defini do jeito que eu quis, enfim. A é menor do que B. E agora? E agora centraliza o texto, deixa arrumadinho, tá? O que eu sei? Que o número é 3 vezes menor do que o outro. 3 unidades menor do que o outro. Então, A é igual a B menos 3, tá? Então ele é 3 unidades menor do que o B. Pronto. Primeira coisa que a gente já sabe. O que mais? A soma dos dois é 15. Então, A mais B é igual a 15. Pronto. Com isso daqui, a gente já consegue determinar quem é o A e o B. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou deixar essas equações organizadinhas, né? Então vou ficar com A menos B. Tá com delay isso daqui, cara. Vou ter que dar um jeito de pegar um teclado que tenha fio, que daí some com esse delay. Tá? Porque é estranho, né? Tu comprar um computador, 32 GB de memória RAM, um i5 da 14ª geração. Não é o melhor i5 da 14ª, mas tá bom, tá? É o 14400, então já é alguma coisa. Compra um SSD decente da Kingston e aí tu tem um troço desse travando, dando delay, cara. O processador, deixa eu só ver aqui. O processador não tá nem, olha aí, ó, 12%. Tá brincando, cara? Delay da onde? 32 GB de memória, dando esse problema. É só o que me faltava. Agora eles mudaram isso daqui, não tem como o cara ver as estatísticas. Mas aqui, pronto, ó. Olha o uso aí, pô. E tendo delay no teclado, é sacanagem, cara. Tudo bem, não tem problema. Vamos seguir aqui. A menos B menos 3 igual a menos 3. Desculpa. A menos B igual a menos 3. E a próxima a gente mantém do jeito que ela tá. Nesse caso aqui, ó, tu sempre, quando tu vai resolver essas equações aqui, esse sisteminha de equações, tu tem que isolar o A e B, tem que descobrir quanto que vale cada um. Tu sempre vai eliminar um dos dois, né? Sempre o que é mais cômodo para ti. A gente ainda não viu como trabalhar com esses sistemas de equações aqui no livro base, nem nesse livro aqui. Isso, se eu não me engano, é conteúdo de ensino fundamental, né? Eu acho que, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que a gente chega a ver alguma coisa nesse sentido aqui no ensino fundamental, dizer se o sistema é possível. Eu posso estar viajando aqui, mas eu acho que a gente vê. Então, teoricamente era para te saber esse tipo de coisa, que era para te olhar para esses sistemas e já ir direto, falar, não, é óbvio, né? Então, qualquer dificuldade que a gente tenha, mas bem que a gente vai ter que estudar isso daqui depois, não te preocupa, isso aqui vai aparecer em matrizes, tu vai ter que fazer um monte de questões a esse respeito. Então eu vou assumir que a gente já viu isso aqui no ensino fundamental, eu sei que a gente vai ver isso aqui de novo, bastante, até enjoar. Então eu tô resolvendo, mas não tô explicando muito, né? Por que tu pode somar duas equações, a gente vai ver isso daqui. Certamente em matrizes a gente vai ser obrigado a aprender a fazer essas coisas aqui. Então nesse momento eu tô passando por cima, assim. Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, né? Porque o objetivo aqui é a gente resolver as questões e ir aprendendo o máximo possível, né? Eu explicar o máximo possível das coisas que eu sei e tal. Mas essa parte aqui só vai ser pulada por enquanto, porque a gente vai ver isso aqui, tá? Não te preocupa, e acho que já deu para entender o que tem que fazer, né? Então você vai meio que na raça nesse momento aqui resolvendo isso daqui, ou vai ter que retornar, assistir uma aulinha no YouTube lá
para relembrar como fazer esses sisteminhas aqui. Bom, aqui o mais cômodo que a gente tem para fazer é somar as duas direto, que aí menos b mais b vai para zero. Então eu vou ficar com o que? Eu vou ficar com 2a, né? A mais a vai ficar 2a igual a quem? B deu zero, esquece ele. Menos 3 mais 15 dá 12. E sabendo disso, a gente fica com A igual a 6. Pronto, resolvido. Um dos problemas da vida aí, tá aí resolvido. Agora eu sei que o meu A vale 6. Aonde é que eu vou testar isso daqui? Vai ser aqui? Vai ser aqui? Não, pega essa. Ah, mas essa... Não, mas pega essa. Pega as primeiras. Não te arrisca. Então A vale 6, faz assim. Coloca um 6 aqui. Pronto, você pode... Opa, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Vamos deixar ela aqui como referência, pra gente saber o que está acontecendo. Coloca um 6 aqui, ó. Pronto, substituiu pelo A. Tem toda a liberdade do mundo para fazer isso. Agora, eu já vou deixar o meu B aqui na esquerda, né? Porque é mais cômodo, é o padrão. Então já organizei ele ali. Mas o que vai acontecer aqui? O meu B, ele estava acompanhado desse menos 3 aqui junto com ele. Desse lado da equação, da igualdade. Então, eu não quero ele aqui. Então soma 3 dos dois lados para desaparecer com esse 3 aqui. Vai ficar 6 mais 3 dá 9. E 3 menos 3 mais 3 dá 0. Eu sempre vou falar isso. Eu nunca vou falar passa para o lado de lá. Se é negativo, passa para o lado de lá positivo. Porque daqui a um tempo a gente vai ter muita dificuldade se continuar com esse tipo de pensamento. Tá multiplicando, passa dividindo. Tu pode fazer isso quando tu tá resolvendo as tuas contas sozinho, escondido num canto, sabe? Às vezes tu tá com pressa, é uma coisa que tu decora, fica ali guardado na cabeça, tu fala, ah, tá dividindo, passa multiplicando, sabe? É rápido quando tu tá sozinho. Mas quando tu tá gravando um vídeo para falar com outras pessoas, é horrível tu ver uma pessoa falando assim, porque isso te atrasa depois, isso te complica a vida quando tu tem que resolver um sistema de equações, que é muita coisa acontecendo, e daí tu fica com esse pensamento, ah, é negativo, passa positivo, tá somando, passa subtraindo. Cara, quando é muito complexo, tu te atrapalha, comete erros, coisas que tu não cometeria se tu tivesse nesse pensamento de que isso aqui é uma balança, uma igualdade, que tu não pode tirar uma coisa de um lado e colocar do outro simplesmente da tua cabeça, no foda-se. Não pode fazer isso. Tu tem que fazer as mesmas coisas dos dois lados. Tu quer tirar 3 de um lado dessa igualdade, tu tem que tirar 3 do outro lado também, né? Eu já falei isso um monte de vezes, esse é o primeiro vídeo, né, de retorno do canal, então não custa nada eu só relembrar essas coisas, até porque são importantes de ter em mente, tá? Não estou dizendo que o professor seja ruim ou que ele não saiba nada por falar desse jeito, eu só estou dizendo que os bons professores que eu tive não falavam assim, as professoras que eu tive não falavam assim, meus professores de cálculo, equações diferenciais, jamais, não esquece isso, né? Corrigir o cara, falar, pô, não fala isso, não fala, tá errado. Então, se essas pessoas tinham todo esse cuidado e eu considero bons professores, eu também vou seguir o mesmo ritmo deles e não vou repetir, não vou falar essas coisas em voz alta para outras pessoas. Se eu estiver resolvendo a conta no escuro, sozinho, num cantinho, tudo bem. Eu falo, tá multiplicando, passa dividindo, sabe, rapidinho sim. E faço para mim ali uma conta rápida. Mas no geral, não. Acostume-se a olhar para isso daqui e ver uma balança, porque tu vai sofrer menos na vida. Tu vai achar as coisas muito mais fáceis de resolver. Então a gente tem aqui o A igual a 6, e eu falei e a galinha parou de gritar. Eu acho que ou ela virou caça, ou ela deu um jeito de se esconder em algum canto. Enfim, tá resolvido o problema de qualquer forma, tá? Então a minha resposta seria 6 e 9.
Vamos fazer o que agora? Essa questão é pequena. Não custa nada escrevê-la no Gemini aqui. Eu devia deixar um atalho, né? Vamos deixar um atalho aqui. Lembrando que essas IAs aqui, tipo a do Google ou de outras porcarias aí, elas eram muito ruins um ano e pouco atrás para resolver algumas questões bem simples de física, assim, matemática até era mais, elas conseguiam resolver mais coisas. Claro que não era a proposta inicial dessas inteligências artificiais aqui, mas elas eram bem ruinzinhas, sabe? Hoje em dia elas estão muito, mas muito melhor do que elas eram. Isso. Stress less than another. Another. É engraçado, né, cara? Às vezes a gente tem vergonha de falar, né? A tentar se arriscar a falar inglês. Mas eu esses tempos mesmo estava assistindo uma aula de programação, vídeo curto, eu estava procurando um assunto específico. Era do indiano, com sotaque extremamente carregado, inglês bem complicado. Mas mesmo assim eu consegui entender o cara. Eu entendi o que ele estava falando, eu entendi o que ele estava explicando, porque ele estava resolvendo as coisas, apontando, escrevendo, né, fazendo ali, e eu consegui entender. Por mais carregado que tivesse o sotaque dele, tinha palavras muito complicadas, cara, entender. Mesmo assim, eu consegui entender o cara. Daí eu fico pensando, bom, às vezes a gente não se arrisca, não tenta falar. E talvez o nativo, né, o cara lá que fala inglês desde pequeno, provavelmente ele vai te entender. Ele vai olhar para aquela palavra meio distorcida e vai falar, eu sei o que ele tá falando. A mesma coisa quando vem um americano pra cá e tenta falar português, assim, começa, né, a aprender. Muita coisa que ele fala tá extremamente distorcido, né, ou não faz parte do nosso dia a dia de ouvir aquela palavra daquele jeito, mas tu entende. Principalmente pelo contexto da frase, pelo jeito como tá falando, que ele tá apontando e tal. Tu consegue entender. Então a gente também deveria arriscar mais a falar, né? Porque provavelmente essas pessoas vão te entender. 15, vamos lá. É uma vírgula, um ponto, é um ponto. Números. Só um segundo. XY, tá, esse aqui ele está elaborando a coisa. XY menos 3, x mais y é 15. Vai resolvendo o sisteminha dele, feliz, em paz. Y é 9, x é 9 menos 3, x é 6. Tá aí. Outra forma de resolver, isso que é o engraçado da... então a resposta final tá aí, 6 e 9. Outra coisa que é engraçada a matemática, né? Às vezes tu toma um caminho que não necessariamente é o mesmo que o meu e tu vai chegar na resposta, né? Seguindo as regras, obviamente, né? Não exagerando muito nas coisas, tu vai chegar na mesma resposta. E acho que é uma coisa bonita, né? De tu ver pessoas tomarem caminhos diferentes e chegar no mesmo objetivo. Tá aí. Claro que tu sempre vai tentar fazer o que tem menos passos, né? Eu geralmente quando começo a resolver uma questão, a resolver equações, e eu, sei lá, gastei meia folha, eu paro. Se eu tô vendo que eu tô enrolando muito, eu tô tentando, tô abrindo os termos, tô fazendo as multiplicações, coisas que eu olho e falo, cara, isso aqui não parece ser o melhor caminho, mas tá longe de ser o melhor caminho. Eu acho que eu não deveria ter feito esse produto, não deveria ter aberto essa expressão do tipo, tu tinha lá 2x mais 7y menos 3 elevado ao cubo. Aí tu pega e faz todas as contas, tu abre isso daí, né? E daí tu pensa, cara, eu acho que eu deveria ter tentado levar essa coisa um pouco mais para baixo ali nas linhas da resolução, até será que apareça outro termo para cancelar isso, ou que eu consiga tirar uma raiz cúbica aqui, enfim, esse tipo de coisa assim. Então tem caminhos que tu já vê que não tão bonitos assim para te tentar se arriscar, né? Não são fadados ao sucesso. Mas enfim, tá aí. Então o nosso x é 6 e o y é 9. De novo,
Ele ter chegado na mesma resposta que eu não garante que a minha resposta esteja certa. Não quer dizer muita coisa. Só pode ter sido só uma infeliz coincidência. Mas enfim, vou assumir que eu acertei e vamos seguir a nossa vida. Questão 15, tá? Esse aqui é só um aquecimento, né? Daqui uns tempos eu volto ao meu normal, né? Também um mês e pouco sem resolver nada, complicado, sem falar, né? Porque esse é o difícil é falar, o difícil é ter o que falar. Aqui durante 2 horas. Então, a soma de 3 vezes um número e 2 vezes o mesmo as da diferença ou do número 4. Ai, calma lá. A soma de 3 vezes um número e 2 em 2. Ah, meu santo. 3 tá, já é um número. E, tá. 3 vezes um número. Então vamos lá. Soma então 3 vezes x, por exemplo. Vamos tentar escrever isso, tá? E 2 vezes o mesmo and 2 is the same. Tá, 3 vezes o número mais 2 é a mesma que a diferença do número e 4. Então seria x menos 4. Putz, será que é isso? Será que eu entendi direito? Mas eu acho que sim. Então, a soma de 3 vezes um número mais 2 é igual à diferença desse número menos 4. Seria isso? Eu acho que é isso. Então, vou encontrar o número aqui, pô. Agora, 3x e x aqui. Não quero esse x desse lado de cá. Então, vou subtrair x dos dois lados. Vou ficar com 4x. Vou copiar o mais 2? Vou copiar o mais 2, vamos fazer passo a passo. Menos 4. Só que esse menos aqui pode ficar assim, tá? Agora, esse 2 aqui também meio xarope aqui, né? Incomodando. Então o que eu vou fazer? Vou subtrair. Eu poderia... Não, deixa quieto. Vou subtrair 2 dos dois lados aqui, tá? Então vou ficar com 4x igual a menos 6. Opa. Vou falar uma coisa e escrevo outra. Menos 6. E agora? Divide tudo por 4. E eu vou ficar com x igual a menos 6 quartos. E isso... Cadê a contrabarra aqui nesse porcaria de... Tá aqui. 6 quartos, tá. Dá para simplificar essa fração aí? Dá para simplificar. X igual a menos 3 meios. 3 dividido por 2. Essa seria a minha resposta. Esse é o número que vezes 3 mais 2 é igual a ele menos 4. Vamos verificar. Você tem que verificar a resposta. Você tem que... Eu tava verificando nos últimos vídeos só as que não tinham gabarito, né? A gente tava pulando as que tinham gabarito e verificando só as que não tinham pra agilizar o processo. 15. Menos 3. Pelo menos o sinal negativo eu acertei. Tá vendo? Erros acontecem. Então a minha interpretação das coisas aqui deu errado. Então vamos apagar para ver lá o que eu copiei errado. A soma de 3 vezes um número em 2 é a mesma que a diferença do número e 4. Encontre o número.
3 vezes o número e 2. Caramba, que coisa linda. Vamos ver qual é que é o problema aqui. Essa daqui eu não vou nem perguntar por coisa que a gente sabe a resposta. Eu quero saber o que está acontecendo. Tá brincando? Não pode faltar internet uma hora dessas. Nós precisamos dela. Funcionando há 1 minuto atrás, pô. Tá, então não tem, né? Fazer o quê? Pelo menos não faltou luz. Já é uma grande coisa. Não temos a tal da internet. 3. A resposta é -3. A soma de 3 vezes um número e 2 é a mesma do que a diferença do número e 4. And 4. E 4. Putz. Se a resposta é -3. Será que eu não copiei nada errado? Porque seriam 3 vezes um número mais 2, né? Se eu entendi bem. A diferença do número é 4. X menos 4. -3 não responde isso, né? Dá -9. Mais 2. O que isso é que eu fiz errado? Não, porque tu colocar -3 aqui, ó, vai ficar 3 menos 3 mais 2. Isso, ó o delay, ó o delay. X, que seria -3, menos 4. 3 vezes -3 dá -9. -9 mais 2. -3 menos 4 dá -7. E olha só, -9 mais 2 dá -7. Igual a -7. Então, tá aí. O que eu fiz errado? Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar o Ctrl Z aqui, ó. E vamos verificar o que eu fiz errado. Será que eu montei isso aqui errado? Beleza, vamos voltar pra cá. 3x mais 2. Que legal, né? Poder voltar no tempo. Deixa eu salvar aqui. 3x mais 2 igual a x menos 4. Beleza, até aqui tudo bem. Aqui eu tenho que subtrair x. Eu subtraí dos dois lados. Em vez disso, eu subtraí x desse lado e somei x desse lado. Tá vendo? Tá aí o problema. Eu tinha começado certo. Tá tudo certo. Bom, pra quem tá assistindo deve ser uma maravilha, né? Ver o cara errando. Deve ser muito agradável. Então, subtraindo o x dos dois lados desta igualdade, o que a gente vai ter? 2x mais 2 igual a -4. Pronto. E não 4x. De novo, esse tipo de coisa tu não percebe, sabe? Esse é o engraçado. Tu vai fazendo e tu tem a certeza que tá tudo correndo bem. Tu nem nota. Que nem eu fiz essa soma, eu tava pensando, eu não tava distraído com outras coisas, eu tava focado nisso daqui. Mesmo assim, não sei porque eu somei e simplesmente segui a vida. Agora, dividindo tudo por 2, só para dar uma simplificadinha aqui, ó, x mais 1 igual a -2, tá? Dividir todos os termos aqui dessa igualdade aqui, dessa equação, por 2. Então,
Aqui ficou 1, aqui ficou 1, e aqui menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Agora, para sumir com esse 1 aqui que está incomodando, eu somo dos dois lados da igualdade. Ó, isso aqui eu subtraio, imbecil, ó, de novo, já ia fazer eu cometer outro erro. Sumir com esse mais 1 aqui, eu tenho que subtrair dos dois lados aqui dessa igualdade menos 1. Então, vamos lá. X igual a menos 3. De novo, tá vendo? Tu tá focado resolvendo as coisas e mesmo assim esses erros acontecem. Então aí a gente já sabe que a nossa resposta é essa. Vamos para 16? Vamos lá, vamos fazer a 16. Vamos se divertir, vai ser bacana. Vai ser bem legal. Tem só 3 questões para resolver, tá? 2 vezes a soma de um número e 3. Então, 2 vezes a soma de um número e 3. Então, seria x mais 3, por exemplo. Soma de um número com 3. Tá? É a mesma do que 1 subtraído do número. Encontro, tá? É a mesma do que 1 subtraído desse número aí. Então seria a mesma coisa do que esse número, no caso, menos 1 subtraído dele. Então aqui a gente faz esse produto aqui, né? Resolve isso daqui primeiro. Tá dentro do parênteses aqui, não tem o que fazer, então faça a multiplicação. Próximo passo, né? Prioridade. A gente fica com 2x mais 6 igual a quem? X menos 1. Muito bem. Agora, não quero este x aqui. Tá ruim aí o lugar que ele tá. Vou subtrair dos dois lados dessa igualdade, para não cometer erros. Pessoas cometem erros de vez em quando. Então vou ficar com x, né? 2x menos x dá x, mais 6 igual a menos 1. E agora, subtraindo menos 6 dos dois lados, para sumir com isso daqui, eu vou ficar com x igual a menos 7. X igual a menos 7. E agora? Bom, agora é que o problema dessa questão aqui é que o enunciado, eu tive que montar o enunciado. Então mesmo que isso aqui dê um valor, que isso aqui seja verdadeiro, não é garantido que esteja certo. A gente não tenha como verificar, né? Enfim, mas vamos tentar pelo menos ver se as contas aqui estão certas. Então eu ponho menos 7 aqui, eu ponho um menos 7 ali também, bonitinho, bonitinho. Agora, prioridades, né? Bom, primeira coisa que... Deixa eu copiar aqui. Vou colocar aqui. Tá com um delayzinho. Vou ter que dar um jeito nisso. Menos 7 mais 3 dá menos 4. Então, pega aqui. E aqui menos 7 menos 1. Menos 8. Aqui já deu pra ver que deu tudo certo. 2 vezes menos 4 é menos 8. Que, por incrível que pareça, é igual a menos 8. Quem diria, né? Então tá aí. A gente verificou. O que a gente verificou aqui? A gente verificou que... cadê? Tá aqui, ó. Isso daqui pra baixo eu fiz certo. O que não garante que isso daqui esteja certo. Mas é a vida. Se não tiver internet para verificar, só lamento. Poxa. E eu contando com ela. Sem internet. Tá bem que eu não jogo online, né? Senão ia ser lamentável. Tá, bom. Se tiver algum erro no próximo vídeo eu refaço, não tem problema nenhum. A gente resolve isso. Deixa eu salvar aqui para não perder. Tá. E agora a 17. Eu já botei 18. Eu tava com pressa, hein, pô. Tá. 17 então. Tá. A soma de dois inteiros é 30.
10 vezes um inteiro é 5 vezes o outro inteiro. Encontre os inteiros. O que está aqui? Uma dica seria? Se o número x o número é 30 menos x. Tá, é um jeito de escrever. Tá certo. Tá, se um número é x, o outro é 30 menos x. Ok. Lindo. Se eu tivesse, por exemplo, x mais y aqui, tá? X mais y seria a soma. Isso é igual a 30. Tudo bem? Então, x seria 30 menos y, se a gente for isolar. É uma dica, mas, pô, isso aqui eu chegaria nela... enfim, tá? Opa. Ele tá deixando tudo em função de x, né? Tá. Yup. Ele deixaria tudo em função de x. Então, ficaria y, no nosso caso aqui, né, para isolar. Se um número é x, então o outro seria y. Para escrever o y em função de x, eu deixaria assim. Seria 30 menos x. E aí na hora de escrever, tu pode escrever x mais 30 menos x. Que daí estaria os dois, tudo em função de x. E é isso, dá pra encontrar, né? Acho que só com essa dica. Vamos ver se vai. Vai ter a parte de eles serem inteiro. Integer não seria par nem ímpar, não é essa a questão. Só que é 1, 2, 3, 4, 5, esse tipo de coisa. Ou menos 1, menos 2, tanto faz. Aí a gente estaria no conjunto dos inteiros. Então, bom, eu sei quanto vale o meu y. É só eu pegar essa primeira equação aqui. Será que vai? Eu tô... Calma lá, vamos ler isso aqui que tá muito fácil. Não daria, né? Eu inserir aqui, não ia dar merda com... Não daria nada com nada. Vamos ver outra coisa. A soma de dois inteiros é 30. Legal, tá. Essa é a primeira informação. Eu achei que com isso eu já resolveria a questão. Não, esquece. Tá. 10 vezes um inteiro é 5 vezes o outro inteiro. Tá, então 10x é igual a 5y, que seria 5 vezes o y, né? 10 vezes um inteiro é igual a 5 vezes o outro. O que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente fazer o seguinte, que 10x é igual a quem? A 5, só que agora a gente já sabe quanto que vale o y, né? A gente já isolou ali, que é 30 menos x. Pronto. Bom, a primeira coisa aqui é esse 10 e esse 5, tá? Antes da gente fazer 5 vezes esse 30 menos x, a gente faz assim, ó. Divide os dois lados dessa igualdade por 5. Então, vou ficar com 2x igual 30 menos x. Olha que maravilha. Já resolveu bastante coisa, né? E agora? Bom, agora esse menos... Isso aqui que eu não gosto. Ele vai sozinho, ele vai ali em cima. Eu acho que é por conta do zoom que eu tô dando nessa página, daí, né? A letra tá no máximo do tamanho que dela, pelo menos aqui, nesse momento. Então, qualquer coisinha que tu mexa aqui, ele vai lá em cima. Tá? Vamos lá. Agora, próximo passo aqui, esse menos x. Esse menos x, eu vou somar x dos dois lados da equação. De novo, quando a gente está trabalhando com x, com y e tal, quando é uma variável, o valor dele pode mudar e tudo mais, dependendo do lugar onde tu está trabalhando. Mas sempre tenta olhar para isso como se fosse um número, como se fosse um 2, um 3, um 5, não faz diferença. Porque daí quando tu fala assim, ó, tô subtraindo x dos dois lados da igualdade, é como se tu estivesse tirando 3, subtraindo 3 dos dois lados.
Então, se tu tivesse uma balança com arroz dos dois lados dela, das duas bandejas, né, tivesse tudo em equilíbrio, pensa que tu estaria tirando um punhadinho de arroz de um lado, aí para ficar equilibrado de novo, tu tem que tirar o mesmo punhadinho de arroz do outro lado, tá? Então, se acostuma com X, com Y, porque eles facilitam muito a vida. É uma forma de tu não precisar carregar coisas horríveis dentro da tua equação. Por exemplo, às vezes tu pega e chama de X uma coisa horrenda. Deixa eu colocar aqui, eu não vou conseguir. A elevado ao quadrado, deixa eu colocar A elevado ao quadrado menos 2b mais 27. Isso tudo está elevado ao cubo. Às vezes tu pega e chama uma coisa feia dessas aqui, horrível, isso aqui é nojento. Ó, pera aí, deixa eu só... Nojento do trabalho que tu vai ter, não tô dizendo que eu tenha problema com os números, que eu não gosto das equações. São lindas, resolvem muitos problemas. Elas facilitam a vida das pessoas um monte. Mas nojento é a quantidade de serviço que tu tem para fazer, né? Que serviço, e quem gosta de trabalhar, né? Cada um. Eu nunca gostei. Eu gosto de olhar para as coisas, apreciar e tal, mas trabalhar... Tu chegar numa casa que tá pronta e olhar e falar, nossa, ficou bem rebocado. Olha essa pintura, olha que coisa linda essa pintura aqui, ó. Não ficou nada, nem uma bordinha, nada sem pintar, não respingou no piso. O piso tá lindo. Olhar para isso daí é maravilhoso. Agora tu tem que ir lá pintar, carregar saco de cimento, peneirar areia. Tem que fazer esses processos, só de tu olhar para aquele processo, sabendo o que tu vai construir uma casa. Tu pode ter a consciência de que tudo isso que tu está fazendo vai ser usado e tu está construindo uma casa inteira com todos esses processos. Mesmo assim, isso dá trabalho, isso cansa. Então, quando olha para um X, um Y, o que ele está representando, pode ser, deixa eu colocar aqui um Z menos 45, por exemplo. O teu x, ele pode estar representando um 2, pode ser x igual a 5, ele pode ser um número pequeno, mas ele pode ser uma coisa desse tipo aqui. Tá vendo? Ele pode estar te poupando de ter que escrever isso daqui. Ou, sabe, não tem como tu olhar para uma variável desse tipo e reclamar dela. Quando tu estiver programando, se for programar alguma vez na vida, atribuir valores para variável, coisas que, sabe, é uma linha inteira de código, gigante, chata, feia, horrível, cheia de coisas, tu joga tudo dentro de uma variável ali, quando tu tá testando um programa, ou coisa do tipo, e ela fica tão bonitinha, sabe, compacta, ela tá carregando tudo aquilo ali nas costas dela, tudo aquilo ali tá dentro dela, obviamente, vai precisar trabalhar com isso depois. Mas, de novo, no básico, assim, para resolver as contas, isso aqui te simplifica muito a vida. Então, olhar e falar, eu não gosto de letras. Letras são horríveis na matemática. A letra é a coisa mais linda que tem. Porque ela esconde muita coisa dentro dela. Às vezes que tu não gostaria de ver. Então, próxima vez que tu vê um X assim, agradeça. Um Y, um A, um F, sabe? Porque eles escondem muitas coisas. Protegem de muito serviço. Então, vamos lá. 2x esse menos x, vou subtrair x dos dois lados. Eu vou ficar só com x aqui, né? 2x menos x, x. X igual a 30. Não. Eu não posso subtrair, cara. Como é que... Me explica só. Como é que eu subtraio x dos dois lados e eu sumo com isso daqui? Se eu subtrair x, o que ia acontecer? Vamos fazer. Vamos escrever o passo a passo. Tá vendo? O problema de menos x... Pera aí. Não, assim não. Vamos lá. 2x menos x. Tá. Subtraindo x aqui. Isso igual a 30 menos x menos x. Opa, menos 2 não. Menos x. Como é que eu vou sumir com o x aqui se eu subir? Tá. Paciência. Ó, correção.
tá? Como é que vai sumir? Não vai sumir. Porque estupidez é estupidez. O que tu tem que fazer aqui para sumir? Tem que colocar soma x dos dois lados da igualdade. Aí, somando x, agora sim, olha que bonito. Menos x mais x, ou menos 2 mais 2, dá 0. Menos 5 mais 5, dá 0. Menos 275 bilhões mais 275 bilhões, dá quanto? Dá 0. Então, agora sim, aqui, ele desaparece magicamente. E aqui, a gente fica com 3x igual a 30. Logo, x é igual a 10. Olha só, tu já encontrou um. Eu já encontrei um. E o outro? Bom, a gente tem aqui, ó. Y menos 30 é y igual a 30 menos x. Então, vamos encontrar o valor de y. Deixar essa equação aí por referência. Então, quanto vale o meu x? Nesse caso, só 10. Olha, é um número modesto. Tá vendo que a variável está carregando nesse caso? Só um 10 aqui. Mas, de novo, esse é o caso mais simples de todos. Tá? Então, 30 menos 10 dá 20. Então, ó, o Duolingo ali mandando mensagem. Que maravilha. De madrugada, o vagabundo mandando mensagem. 3 horas e 52 minutos. Se eu vi certo? 3h52 ele querendo que eu pratique. Olha que beleza. Tá, então x é 10, y é 20, tá aí a nossa resposta. Vamos verificar, são os dois números inteiros. Vamos lá pro gabarito. É 17 agora, 10 e 20 exatamente, olha só. Agora é 18, que vai ser a mais divertida. Que provavelmente a gente vai ter que verificar. Vamos lá. A soma de dois inteiros é 10. 2 inteiros é 10. Olha a dica que ele não é me dando. Se um número é x e o outro número é 10 menos x de novo. Agora eu me lembrei, eu tô desdenhando dessas dicas aqui, mas é porque eu já fiz tantas questões desse tipo. Mas para quem está começando, eu confesso que é uma boa dica. Tu isolar, você deixar tudo em função de uma das variáveis. Esse é o problema de tu estar refazendo um assunto. Eu acho que é isso que afeta alguns professores, alguns dos que eu tive, pelo menos, falando dos que eu tive. Que ele não consegue perceber que as coisas que ele está ensinando são difíceis. Que alguns passos, algumas dicas são muito importantes. Se eu tivesse falado, ajudaria muito ali, mas ele assume que tudo é fácil. É a 20ª vez que o cara tá dando aquela aula, é a 20ª turma dele. Então as coisas se tornam muito óbvias, tudo é muito simples, tudo é muito bobo. Tu já resolveu aquelas questões no quadro, aqueles exemplos 200 vezes. Aí vem um cara e te diz que não entendeu, mas tu já repetiu, tu já refez aquela questão em sala, pelo menos umas 20 vezes tu fez a mesma questão. E aí vem um aluno e te diz, eu não entendi. Aí tu olha pro cara e fala, como? Como que tu não entendeu? Eu sei a resposta dessa questão antes mesmo de começar a escrever a primeira linha de tentar resolver, eu já sei a resposta. Como é que tu não entendeu? Sabe, esse é um problema. Então eu também tenho que me policiar nesse tipo de coisa aqui para não ficar desdenhando o livro, né? Com as dicas que ele está dando, que são relevantes para quem está fazendo pela primeira vez. Não é igual eu, que vi isso aqui no ensino médio, tive que rever isso aqui quando estava na universidade. Isso aqui é muito usado, tá? Tentar deixar uma coisa em função só de uma variável ali para te não passar tanto trabalho resolvendo sistemas. Então, quando eu estava fazendo álgebra linear, eu usei muito esse tipo de coisa. Tive que resolver um monte de sistema. Então talvez aí esteja o meu problema de olhar e ficar desdenhando o livro. Eu não deveria fazer isso. Então vou policiar para fazer menos e não repetir os erros que os meus professores cometeram. Então vamos lá. A soma de dois inteiros é 10. Então
número inteiro, todo mundo sabe, menos 1, menos 2, 1, 2, 3 e assim por diante. 0. Né? Então, 2 inteiros é 10. Então, x mais y, que eu vou chamar agora, né? Por comodidade. Não, os últimos dois foram x e y, né? Então, a e s. A mais s. Pronto. A mais s. Opa, eu devia escrever 10 aqui. A mais s igual a 10. 2 inteiros, tá aí. 3 vezes um inteiro é 3 vezes um inteiro é do que 8 vezes o outro inteiro. Então, vamos lá. Calma lá. Vamos com calma aqui. Então, se eu pegar um dos inteiros, por exemplo, o A, ele está dizendo que 3 vezes o A, isso é igual a 8 vezes o outro inteiro, tá? Mas é 3 unidades menor do que 8 vezes o outro inteiro. Então, teria isso aqui, 8 vezes, a gente já fez isso, né? Então, já está mais acostumado, menos 3. É basicamente isso que ele está dizendo, que 3 vezes um dos inteiros é igual. A resposta disso, o resultado de 3 vezes isso é 8 vezes o outro inteiro menos 3, né? Então, tá aqui. Agora, essas correções, ignora sempre. O que eu escrever aqui tá correto. Ah, mas a palavra tá errada, podia corrigir. Não, porque eu não quero me mexendo no meu texto. Eu escrevi errado, não tem problema. A gente corrige depois. Não preciso fazer automaticamente isso daqui também. Eu lembro que eu era muito acostumado a usar o Facebook no computador. No tempo, 2013, eu acho. 2013. E tinha um corretor. Muito bom, legal. A gente escrevia errado, ficava sublinhado lá, arrumava as palavras e tal. Primeira vez, eu não sou bom em português, né? Já tô lembrando disso. Primeira vez que eu peguei um telefone mais antiguinho, mas que funcionava o Facebook, e ele não tinha um corretor, ou pelo menos eu não sabia ativar no teclado, não sabia fazer. Foi lamentável, cara. Tu escrever, tá conversando com a guria e tem que se cuidar. Fala, cara, será que eu escrevi essa porcaria certo? Porque ela, o português dela era quase impecável, né? Então, imagina, tu conversa cheio de erro de português, cara. Não é muito agradável pra quem tá acostumado a escrever certinho e ler as coisas certinho, cara. Não causa uma boa impressão, acredite. Mesma coisa tu vê alguém tentando resolver uma questão de matemática ou de física que tu olha e fala, cara, isso aí tá... não escreve assim, não faz isso, não bota o ponto aí, sabe? Não, como é que tu vai fazer essa divisão desse jeito? Não faz isso, sabe? É a mesma sensação. Então foi muito ruim. Então tá, vamos ver aqui. Mas agora eu já tô mais acostumado, agora tô de boas. Já sei das minhas limitações. Tá, 3 vezes menos 8 vezes o outro inteiro. Então tá aí. 3 vezes 3 unidades a menos 8 vezes o outro inteiro. É isso aí que a gente tem. E agora? Bom, agora eu preciso isolar as coisas, né? Não tenho como trabalhar sem isolar. Eu vou dizer que o S, eu vou isolar ele, tanto faz, pouco importa. É 10 menos A. Esse é o meu S. E agora? Bom, agora a gente substitui nessa daqui. Deixa eu só dar uma separadinha aqui para ficar distante. Pronto. 3A, 8S menos 3. Beleza. E agora? Vamos lá. Vou dar um espaço aqui. Então, eu sei quanto vale o meu S. Vale isso daqui, mas primeiro eu vou deixar essa daqui como referência, tá? Pra gente saber o que está acontecendo. E aonde tem S, eu faço assim. Substituo o S por 10 menos A. Pronto. Aqui tem como dividir e me livrar desse 8, dessa multiplicação? Não, infelizmente não tem muito o que fazer. Então eu vou simplesmente seguir copiando, né? 3A igual 8 vezes 10 dá 80. Então
80 menos 8A. Nossa, aqui tá ficando meio feinha, né? Menos 3 vai dar 77. Não sei se tem um divisor, tá? Aqui eu vou somar 8A dos dois lados para desaparecer com esse menos 8A. Então 3 mais 8 dá 11. Então 11A igual 80 menos 3, 77. 77 por 11. Vamos ver. Calculadora. Calculator. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Sete vezes 10 dá 70. 7 vezes 11. É matemática básica esse negócio aí. Matemática básica. Vamos lá. O que eu deveria ter escrito aqui antes? A, né? Vou dividir os dois lados por 11, então ficaria 77 sobre 11. Acabei fazendo um pouco mais rápido do que eu gostaria, mas tá aí. Então temos o A igual a 7, é um valor bem agradável, um valorzinho pequeno, né? Então, ó, tô feliz com isso. Uma coisa que me deixa feliz nesse livro aqui, para quem está iniciando, né, para quem está aprendendo, é que realmente os valores são mais agradáveis de tu resolver, né, de tu encontrar. Não é que dê 7,5, 7,37, 7,59, 22, não, 7 limpo. Ah, mas as pessoas precisam aprender a trabalhar com números com vírgula. Precisam. De fato, é verdade. É importante saber trabalhar com número com vírgula também. A gente vai fazer isso. Talvez não nesse livro de matemática aqui, não tanto, mas um livro de física que eu vou resolver, que eu não escolhi ainda, que eu vou resolver no canal. A gente vai trabalhar muito com arredondamento de número, tentar bater a resposta certinho do gabarito, porque é muito importante. E de novo, tu se acostumar, é aquela coisa que eu falo, tu tem que olhar e falar, um arredondamentozinho tem que fazer, uma continha, deu bater o número com vírgula, aqui, tanto faz, eu já fiz, tô acostumado, sabe? Tem que vir essa coisa do, tá, já vi, tudo bem. Esse sentimento blasé, assim, falar, não de tu olhar e falar, caramba, tem essas coisas pra fazer, é gráfico, eu não consigo entender os gráficos. Não, tu tem que olhar e pensar, só mais um gráfico, grande coisa. Nossa, essa era a dificuldade da questão, um gráfico. Então esse é o sentimento que a gente tem que ter no final das contas. Agora, o valor de S, vou usar qual para encontrar? Primeira. Vamos tentar. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Sempre é uma surpresa, né? Como deu para perceber, eu nem sempre acerto. Isso aqui é o que eu espero que aconteça, porque esse é o objetivo, né? Resolver as questões desse jeito. Então aqui, olha, o que mais 7 dá 10, né, cara? Não precisa nem pensar muito. A igual a 3. Então, seguindo esse meu objetivo de fazer as coisas ao vivo, né? Sem edição, nem esconder os meus erros e tal, a gente vai seguindo o canal, né? Bonitinho, sereno. Eu sei que eu falo muita bobagem, mas agora também eu tô desacostumado, né? Um mês e pouco sem falar besteira ali, sem gravar nada, sem abrir a boca e falar nada, é complicado, tá? Então eu achei o meu A igual a 3 e o meu B igual a 7. E o meu S, né? Não é nem B, é S. A gente dá uma variada. Cadê minha resposta do B, cara? Não é a A, seu otário. O A é 7, é o S que eu tenho que achar, cara. Olha aí, ó. Ai, olha a criança, hein? Olha a criança. Tá. Aqui é o 7 aqui, tá vendo? Vai falando bobagem demais, ó. Substitui o A por 7, não o S. Mas tudo bem. De novo. O S tem que valer quanto para isso aqui ser verdadeiro? 7 mais o que para dar 10? Então o S tem que ser 3. Então o meu S é 3, o meu A é 7, ou seja, a resposta é 3 e 7, né? Não importa o nome que tu deu para os números. Vamos lá. Não temos a resposta. Gostaria muito de ter uma internetzinha mínima. De vez em quando ela volta. Ela voltou. Oh, coisa linda. Vamos lá, vamos no Gemini aqui.
Vamos escrever o enunciado. O enunciado é pequeno, hein? Acho que não é tão grande assim. Odeio quando eu digito e não vai. Eu odeio, cara, quando acontece isso que eu não clico ali na caixinha para começar a digitar e digito uma frase inteira. Integers é 10. É 10. Is 10. is 10. Tem. Vamos lá. 3 times. Opa. É, amiguinho. 3 times one. Vamos ler agora. Ver se meu inglês tá bom. Integer is 3 less. Than. Acho que é than, deve ser assim. 8 times. 8 times the other. Integer. Será que tem ponto ou é vírgula? É ponto. Find the integers. Find. Vou botar em maiúsculo. Vou ver se ele me compreende, se ele me entende. Vamos lá. Tá. Temos 2 inteiros. Legal. A soma é 10. Montou o sistema. X mais y igual a 10. 3x igual a 8y menos 3. Praticamente o que a gente fez. Chegou em 3x igual a 77 menos 8x. Perfeitamente. Ó, o y igual a 3. Então a resposta é 7 e 3. Os dois inteiros são esses, 7 e 3. Quem diria que a gente chegaria na resposta correta, rapaz? Bom, agora a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Não preciso nem falar nada, que a gente tá no capítulo... Já tá nessa unidade 1.5 aqui. E a gente vai pegar só os exercícios agora. E é bastante. Tá? Sessão 1.6 a gente vai depois. Tem 64 questões para resolver aqui dessas daqui. A gente tá na 18 ainda. O que é bom. Já fizemos algum progresso. Então no próximo vídeo a gente continua resolvendo as questões. Eu vou fazer alguns melhoramentos aí, ajustar o microfone no lugar que fique melhor. No seu computador faz um barulhinho pequeno também nesse meio tempo. Que eu também vou ver se eu consigo dar uma escondida nesse barulho, né? Se precisar estar usando filtro de áudio e tudo mais. E não precisa te preocupar que os vídeos do canal vão continuar, só pararam por conta dessa parte de estar montando o computador, né? Que eu fiquei sem outro computador para seguir a gravação. Fora isso, tudo vai seguir do mesmo jeito que sempre foi.